Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora vamos abordar uma outra profissão, a profissão do administrador esportivo. E estão aqui para conversar conosco o Fernando Trevisan, que é diretor da Trevisan Escola de Negócios. É mestre em marketing estratégico pela Cranfield University, na Inglaterra. É bacharel em comunicação social, jornalismo pela PUC de São Paulo. É coautor do livro Nos Bastidores da Educação Brasileira, a gestão vista por dentro. É criador de cursos e eventos na área de gestão esportiva e criador da Conferência Nacional do Futebol. Também é membro da Academia Lance, de especialistas em gestão esportiva. E o Alex Caus, que é graduado em Publicidade na Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Gestão e Marketing pela ESPM, MBA, Gestão e Marketing Esportivo pela Trevisan Escola de Negócios. É diretor de Marketing e Comunicação do Oeste Barueri Futebol Clube. Eu agradeço a presença de vocês. E agora podemos iniciar contando um caso, uma situação inusitada, uma situação engraçada, diferente, a respeito do trabalho do administrador esportivo. Quem vai começar? Bom, posso falar? Vamos lá. Olá, Silvio. Olá, Fernando. Bom, então vamos lá, vamos contar um pouquinho, uma história inusitada que ilustra um pouquinho do que é o administrador esportivo e qual que é a diferença dele em relação ao administrador corporativo, ao administrador político, né? Que cada lugar tem as suas idiosincrasias, os seus hábitos comportamentais diferentes. Então, assim, às vezes a gente tem uma noção de que que a parte esportiva, a administração esportiva, ela permite qualquer coisa e tudo é disputa. E não é bem assim. Esse ano a gente estava disputando a Copinha, ia jogar contra o São Paulo. Era uma partida bem importante porque levaria a gente para a semifinal da competição. De 128 equipes, o Oeste ia chegar em 4º lugar se vencesse aquela partida contra o São Paulo. E toda a equipe estava pilhada, toda a equipe estava motivada para vencer aquela partida, estava esperando que vencesse aquela partida, tanto os atletas, quanto a comissão técnica, quanto a parte da administração do clube. E eu peguei o estagiário, peguei uma GoPro, dei na mão dele, falei, vai para o meio da torcida e vai filmar a torcida, o calor da torcida, vai fazer amizade com o pessoal da torcida, que depois a gente tem um material, um conteúdo para distribuir na internet, na comunicação do clube. Só que esse estagiário fazia 15 dias que ele tinha ganhado a conta do Twitter. E daí ele estava lá no meio da torcida, o time vence, ele fica empolgado, no meio de multidão a gente sabe que tem um feromônio, então é um hormônio que fica circulando entre as pessoas e que se você puxar alguém da multidão e perguntar o nome, aonde ela está, ela fica meio desnorteada, meio perdida, porque ela está naquele calor, naquela emoção. E o nosso estagiário ali, naquele calor, naquela emoção da torcida, com uma conta do Twitter em mãos, que ele estava usando há 15 dias só, não foi uma combinação muito legal. Quando ele desce para o campo, ele fala para mim assim, ele sussurra no meu ouvido, sabe aquele meme do São Paulo, aquele meme das marcas que fizeram sucesso no passado, que era Mesbla, Mapping, e entre eles estava o escudo de São Paulo. Eu falei, sei, o que tem? Ele falou assim, olha, eu postei aquilo ali, né? Eu falei, meu Deus do céu. De repente começa a chover, notícia, mensagem no meu celular, de amigos, mandando várias mensagens. Eu falei, nossa, isso daí não vai prestar, eu vou ter que tirar. Quando eu estava tirando, entrou uma mensagem do GE, do Globo Esporte. Eu falei, falando sobre isso, sobre esse meme, que o Oeste tinha soltado. Eu falei, nossa, agora deu confusão. E acabei tirando. Eu liguei para ele depois, falei assim, ó, eu tirei, não vai achar que foi um bug, então eu tirei,
tá tirado, não vai colocar de novo, pelo amor de Deus, que não era para ter colocado. Porque a gente acha que no meio esportivo tudo é competição, e na verdade não é. Na verdade, você tem um relacionamento bom de clube para clube, de empresa para empresa, porque uma hora você vai vender um jogador, você vai comprar um jogador, você vai emprestar um jogador, você vai pegar um jogador emprestado, e o bom relacionamento tem que existir. E aquilo ali ia azedar o bom relacionamento. Então, eu pensei que estava tudo quietinho, tudo tranquilo. Eu falei, acho que deu para jogar a água ali na fogueira. Isso foi num sábado à noite. No domingo, no dia seguinte, o meu chefe liga e fala, o que vocês fizeram? Porque entrou uma reportagem aqui da ESPN dizendo que vocês postaram não sei o quê. Falei, não, chefe, já está resolvido. Ele falou, não interessa, faz uma nota oficial, pede desculpa e afasta o estagiário, pelo amor de Deus. Esse foi o caso. E a gente acha que é competição, que tudo bem, tiração de sarro, gozação. Não é assim. Entre os clubes existe uma cordialidade muito grande, existe uma parceria muito grande entre os clubes. A gente tem uma parceria muito forte, por exemplo, com o Corinthians, né? A gente tem vários atletas do Corinthians, então esse tipo de coisa é admissível entre torcedores, mas não na administração esportiva. Só uma coisinha, o Copinha é uma divisão não, é uma idade abaixo do profissional, é isso? A Copinha, ela é um torneio sub-20, é um torneio que disputam 128 times de todo o Brasil, os grandes times como São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, os grandes times do Rio, todo mundo participa, e o mundo inteiro vira os olhos para a Copinha, porque é daqui que é como se fosse um celeiro de grandes atletas, que vão virar grandes atletas. A Copinha é um dos 3 grandes produtos da Federação Paulista de Futebol. O primeiro é o futebol paulista, o segundo é a Copinha, e o terceiro que está vindo agora é o futebol feminino, com a direção da Aline Pellegrino. Perfeito. Fernando, vamos falar. Qual é o trabalho do administrador esportivo? O que é que caracteriza esse trabalho? Bom, pela história do Alex, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer estar de volta aqui na minha instituição, onde eu me formei em jornalismo, a PUC. O que diferencia o trabalho do administrador esportivo em relação às outras áreas é exatamente esse elemento da paixão, da emoção, né? Ao mesmo tempo em que você tem que tomar cuidado, porque exatamente os ânimos estão sempre mais aflorados, né, enquanto se trata da competição dentro de campo, dentro de quadra, você também não pode deixar de usar esse elemento da emoção, da paixão, que é o que move o esporte, né? Tanto na questão da audiência, do torcedor, do fã do esporte, que acompanha aquela modalidade, quanto também dos praticantes, dos amantes de uma determinada modalidade esportiva e de atividades físicas, que também tem um carinho especial por aquele esporte. Então, o administrador esportivo tem que sempre levar em conta esse elemento da paixão, da emoção, e aí tratar isso sempre com muito cuidado, porque, como o Alex mostrou, isso pode, às vezes, ferir suscetibilidades, mas, ao mesmo tempo, não pode ser deixado de lado, né? Porque é o elemento que move o consumo esportivo, que é o que gera receita para as entidades esportivas, é exatamente esse elemento, esse mesmo elemento da emoção, da paixão. Agora, é importante a gente lembrar que, eu sempre falo para os meus alunos, que chegam com essa expectativa de trabalhar com futebol. Aqui a gente tem um exemplo do Alex, que foi nosso aluno, e que de fato trabalha num clube de futebol. Mas o mercado é muito mais amplo do que isso. Então é sempre importante a gente mostrar toda a cadeia produtiva que envolve, que está por trás daquele jogo realizado, no caso do futebol, mas também de outras tantas modalidades e também de outros tipos de serviços relacionados ao esporte, mas que não necessariamente está diretamente voltado ao futebol. Então, sempre se criticou, né, a abordagem do esporte, principalmente futebol, como uma paixão que era movida por ela mesma, né? E essa administração que entra vê
o esporte como negócio, é isso? Cada vez mais. O esporte, já lá fora, é um segmento econômico importante, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente. E no Brasil, de uns 20 anos para cá, finalmente nós começamos a entender que isso deveria ser tratado como parte da grande indústria do entretenimento, porque a gente está falando de um consumo voltado ao lazer, né? Assim como a música, as artes, o cinema, o esporte está dentro desse contexto, né? O passeio, né? O turismo. E aí você começa a competir exatamente por essas outras formas de lazer. O esporte é mais uma delas. E aí pensar no torcedor, que é sim um apaixonado, sempre vai ser, mas que ele é também um consumidor. Daí a importância das entidades esportivas e de quem trabalha no setor ter uma atuação muito mais profissional, com uma formação adequada, com uma orientação próxima até dos conceitos corporativos de administração e gestão, para atender essa imensa demanda que existe por consumir esporte. Essa faceta do consumidor no fã do esporte, no torcedor ou no praticante. Daí que cresce, então, a carreira do gestor esportivo no Brasil, uma demanda que aumenta a cada ano, né? O futebol, por exemplo, arrecadou nessa década acima do PIB, do crescimento do PIB, mostrando que há uma demanda forte por consumir esporte, ainda muito distante do seu potencial, e não dá mais para tratar uma entidade que fatura 400 milhões, 500, até 900 milhões, como é o caso do Flamengo, como o velho conceito do clube associativo, que foi criado lá atrás, que fazia todo sentido, né? Pessoas que se reuniram para criar um ambiente esportivo, mas não dá para dizer que hoje uma entidade que fatura essa quantidade de receita não tem que ser tratada muito próxima de uma organização empresarial. A gente vê muito... Hoje tem um certo movimento no mercado esportivo brasileiro, como o Fernando bem colocou, e existem N esportes que estão vindo cada vez mais forte em termos de administração. E existe um certo movimento de profissionalização dos vários elementos dentro dos clubes, que vão cuidar do marketing, que vão cuidar da parte legal, que vão cuidar da parte contábil. Então, a gente já começa a ver esse movimento através dos clubes empresas, que não são mais clubes associativos, clubes preocupados muito com a distribuição de lucro, e clubes que têm contratado para o seu quadro de funcionários pessoas capacitadas, pessoas que estudaram, pessoas que se prepararam, pessoas que fizeram cursos, que estão atualizadas com as técnicas de mercado, com as metodologias do mercado, com as ferramentas do mercado, pessoas que souberam como absorver todo o conhecimento e acabam fazendo esse processo de, vamos dizer, de transpiração no seu dia a dia, jogando no seu dia de trabalho. Tanto é que grande parte das pessoas hoje contratadas por esses clubes e empresas não tem mais seguido os processos antigos dos clubes associativos, que é o quem indica, e sim passam por processos de seleção profissional nos moldes do meio corporativo, do mundo corporativo. É o caso, por exemplo, do processo seletivo do Red Bull, agora que tiveram várias vagas, e eles fizeram tudo através de uma plataforma chamada Taleo, que faz como praticamente se fosse um testezinho ali psicológico e vai selecionando os candidatos, para depois afunilar e daí, então, escolher a pessoa mais capacitada, mais preparada para aquela função. Então, Fernando, não existe um bacharelado em administração esportiva, né, no Brasil. Como se forma um administrador esportivo, né? Ou é na raça? Não, a gente, em geral, são profissionais formados em administração, no caso
dessa vertente, mas a gente tem também advogados que trilham o caminho do direito desportivo, então, e aí acabam também assumindo, às vezes, funções de gestão, mas, eventualmente, até tem curso de ciência do esporte, também alguns profissionais acabam indo para um caminho da administração esportiva, e temos, por exemplo, profissionais de educação física também, que depois querem complementar. Muitos dos nossos alunos são profissionais de educação física, dos nossos alunos do MBA, Gestão e Marketing Esportivo, são profissionais dessa área, que querem complementar o seu conhecimento técnico, já estão ali, de certa forma, no ambiente esportivo, com o conhecimento na área de gestão. Então, realmente não tem uma carreira na graduação pré-definida, mas é um ambiente que permite que diversas formações atuem na administração esportiva, desde que você se especialize na sequência, sejam em cursos específicos ou até numa pós-graduação, que também são poucas ainda no Brasil, mas existem e dá para procurar uma qualificação que é importante não só na questão do conteúdo, mas também na questão da rede de relacionamento que você cria, que apesar como o Alex mencionou, está havendo cada vez mais uma aproximação do conceito da gestão das entidades esportivas aos conceitos da gestão de entidades privadas, inclusive no processo seletivo de recrutamento, mas ainda é muito importante o network, a indicação. Então, seja quando você está num curso, seja com os seus professores, ou com seus colegas, ou com a rede de ex-alunos, você consegue também ampliar esse network, te ajudando numa mudança de carreira, numa transição para avançar na administração esportiva. A televisão oferece um curso de pós-graduação nesta área. O que se estuda, né, nesta pós-graduação? Basicamente, 3 grandes pilares. Um relacionado realmente a conceitos de administração, sempre aplicados ao esporte. Então, RH, psicologia esportiva, a parte das finanças, né, gestão contábil e financeira no esporte, governança no esporte, todos esses conceitos clássicos da administração, sempre aplicados à realidade do mundo esportivo. Esse é um bloco. Um outro bloco é o do direito desportivo, que todo o gestor precisa conhecer da realidade daquele ambiente, em termos de legislação, em termos de contratos, a própria justiça desportiva, ou o estatuto relacionado ao consumidor do esporte, por exemplo, o estatuto do torcedor, que rege a relação que você deve tratar na entrega do serviço esportivo. Então, ele precisa conhecer muito do direito desportivo. E o terceiro pilar, que é o mais charmoso, mais atraente, que é o marketing esportivo, né, que, em geral, é o que mais atrai as pessoas, é o que dá mais visibilidade, que é o que, vamos dizer assim, movimenta a indústria cada vez mais no sentido do entretenimento, né? E ali a gente estuda a questão das mídias, a comunicação voltada ao esporte e conceitos de marketing clássicos também aplicados à realidade esportiva. Já existe uma vertente muito forte, até científica, do marketing esportivo no mundo e cada vez também mais forte no Brasil. O marketing Legal, esportivo Alex. é o mais... Oi. Fale, o Marco, pode terminar. O marketing esportivo é mais atraente, mas é quase como uma armadilha, que quando você entra no mundo esportivo pelo marketing, depois você acaba desenvolvendo todas essas áreas que o Fernando falou. Você acaba desenvolvendo, essa semana, por exemplo, aqui no Oeste, eu estava cuidando de uma remessa internacional de direitos de transmissão internacional aqui para o Brasil. Então, você acaba cuidando praticamente de várias áreas, contrato de patrocínio, recebimento do contrato de patrocínio, então você acaba vendo de tudo. O marketing esportivo é só o começo da história. E falando dos colegas que faziam MBA de gestão e marketing esportivo lá na Trevisan, vale lembrar que tinha muito contador e muito economista também na área. Olha. Então, Alex, eu tenho orientandos, né, que pensam em ir para essa área e eles estão pensando em trabalhar no Flamengo, no
Palmeiras, Corinthians, sei lá, no Internacional, esses grandes clubes do Brasil, né? E você trabalha no Oeste Barueri Futebol Clube, que não é um clubão, não é um clube, né? Está aí disputando. Como é que você vê isso, né? Como é que é trabalhar numa empresa de futebol, quer dizer, num clube de futebol que não tem essa marca, né? Bom, vamos lá. Primeiro que é um grande desafio, porque, na verdade, é praticamente um exército de um homem só. Então, você não tem toda a estrutura que tem os clubes de maior torcida. Você não tem todos os departamentos com várias pessoas trabalhando para você. Você tem que ser um pouco mais polivalente. Aí vale entrar naquela questão que o Fernando bem colocou, que é o networking. O networking é muito importante, principalmente quando você entra num clube grande, porque é quando você vai acionar, você vai ativar todas as suas amizades para atingir determinados objetivos, para ficar informado, para conseguir orçamentos, para analisar oportunidades de mercado, quem que você pode chamar para ser parceiro seu, quem que vai te ajudar para desenvolver um projeto em paralelo, em conjunto. Então, o networking, assim como falou o professor José Colagrossi, que é CEO do Ibope-Ripucon, professor da Trevisan, ele falou que tem duas coisas que são imprescindíveis para o administrador. Uma delas é o networking, que você tem que desenvolver continuamente, e a outra coisa é você alinhar as expectativas com os seus pares. E o networking é uma das mais importantes. Para a sua pergunta, é um desafio, porque você entra num clube de futebol que não tem toda essa estrutura dos clubes de maior torcida, e, ao mesmo tempo, você tem um laboratório em mãos, porque você pode aplicar todas as técnicas que você aprendeu, todas as metodologias, você pode introduzir ferramentas novas no seu dia a dia, e você pode, às vezes, errar e te permite pequenas correções dentro do processo, porque você não tem o peso de uma torcida que está ali te cobrando a toda hora. E, ao mesmo tempo, tem uma torcida sedenta por ações que não existiam antes, e que qualquer ação que você gere para eles ficam extremamente satisfeitos. Então, por exemplo, uma das coisas que se aprende dentro do marketing esportivo é que você deve começar todo o projeto por uma pesquisa. Foi desenvolvida uma pesquisa no Oeste, foi identificado alguns pontos que a gente poderia desenvolver, e eu, montando um plano de negócios, queria desenvolver a questão da tangibilidade, porque uma coisa é você atrair o torcedor até a Arena Barueri para assistir um jogo do Oeste, a outra coisa é fazer ele voltar. Então, para fazer ele voltar, você tem que usar uma série de metodologias, técnicas, ferramentas que o marketing esportivo, estudando, você vai aprender. E nesse processo, você tinha que melhorar a experiência dele e fazer com que ele levasse algo tangível daquela experiência. Então, quando a gente fez, por exemplo, um super sábado que teve sorteio de uma bicicleta, teve distribuição de salgadinho torcida, que era o nosso patrocinador da marca PepsiCo, você fez sampling de distribuição de amostras de álbum de figurinhas, e você deu às crianças, as 44 crianças que entraram com o time, você deu uniforme para elas levarem para casa, o torcedor ficou totalmente derretido pelo clube, porque você deu algo para ele levar daquela experiência que ele ia ficar lembrando durante um bom tempo. Toda vez que a criança usar o uniforme em casa, os pais, a família, provavelmente vai lembrar daquele sábado ensolarado, às 11 horas da manhã, que foram assistir uma partida do Oeste. Então, assim, é um desafio trabalhar dessa forma, quase sem recursos, quase sozinho, mas, ao mesmo tempo, é bem emocionante, porque tudo que você faz, você mexe
com a emoção muito fácil das pessoas que você está trabalhando, dos torcedores que você está trabalhando. E grande clube é muito fechado, todos são muito fechados. O grande clube é mais fechado ainda, é mais difícil ainda. É a experiência que você vai acumulando em um clube menor que você vai subindo o seu sarrafo e depois chega até um clube grande também. Ô, Fernando, além de clubes, né? Onde mais um administrador esportivo pode trabalhar? Bom, existem outras entidades esportivas, né, que são as federações, as confederações, e a gente pensa, as federações são no estado, a confederação é nacional, e aí para todos os diversos esportes, modalidades olímpicas que a gente tem por aí, né? Claro que tem confederações mais organizadas, mais estruturadas do que outras, mas é uma opção. E aí você tem um lado empresarial também. Por exemplo, como eu mencionei, a questão de escritórios de advocacia especializados na área esportiva, jornalismo esportivo, você tem também até turismo relacionado a esporte, que a gente viu crescer muito, por exemplo, corridas de rua na última década no Brasil, e pessoas que faziam viagens para disputar uma maratona, para disputar uma corrida em outros lugares, e aí criaram-se agências especializadas nisso. Tem a parte da tecnologia, por exemplo, esses mecanismos de GPS que se coloca em jogador, ou mesmo para corredores amadores, por exemplo, acompanhar o seu tempo. Então, percebam a gama imensa que tem toda essa cadeia esportiva vinculada ao esporte, mas não necessariamente ali diretamente do lado do atleta ou diretamente relacionada ao marketing esportivo. Por isso que a gente acredita que é muito importante, pode ser uma área, a princípio, mais chata, mas conhecer muito dessa parte de finanças ou da legislação realmente pode dar um diferencial para essa pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho, já que o marketing esportivo tende a ser um ambiente mais populoso, mais de difícil penetração por ser o ambiente mais atrativo, mais charmoso. E pode ter uma área internacional também, né? Como a FIFA, como a organização das Olimpíadas, não é? Uhum. Ou mesmo o Campeonato Brasileiro acabou de ser vendido direitos de transmissão para fora do país, então requer profissionais especializados em entender como funciona essa dinâmica toda de venda lá para o exterior. Existe um campo também amplo para o pessoal da área de relações internacionais, por exemplo. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.